Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Peço que se puderem, se quiserem e se gostarem, se inscrevam. No século IV a.C., o filho de um banqueiro escandalizou a cidade de Sinope falsificando moedas. Quando a poeira finalmente baixou, o jovem Diógenes de Sinope perdeu sua cidadania, dinheiro e todos os seus bens. Bem, pelo menos é assim que a história é conhecida. Embora muitos dos detalhes da vida de Diógenes sejam vagos, as ideias filosóficas nascidas de suas desgraças sobrevivem até hoje. No exílio, Diógenes decidiu que, ao rejeitar a opinião dos outros e as medidas sociais de sucesso, ele poderia ser verdadeiramente livre. Viveria de maneira autossuficiente, perto da natureza, sem materialismo, vaidade e nem conformidade. Na prática, isso significava passar anos perambulando por cidades gregas, com nada além de um manto, um bastão e uma sacola, o ano todo ao ar livre, abstendo-se de tecnologias, banho e comida cozida. Ele não passou por essa nova existência em silêncio, mas dizem que provocava e zombava de poderosos, comendo, urinando e até se masturbando em público. Os cidadãos o chamavam de Kion, que significa cachorro. Embora isso significasse um insulto, cães eram na verdade um bom exemplo para a filosofia dele. São criaturas felizes, livres de abstrações como riqueza ou reputação. Diógenes e seu número crescente de seguidores tornaram-se conhecidos como filósofo de cães, designação que acabou tornando a palavra cínico. Esses primeiros cínicos eram um grupo de despreocupados atraídos pela liberdade de um estilo de vida errante. À medida em que a reputação de Diógenes aumentava, outros tentavam desafiar seu compromisso. Alexandre o Grande ofereceu-lhe tudo o que ele desejava, mas em vez de pedir bens materiais, Diógenes só pediu para Alexandre sair da frente de seu sol. Após a sua morte, os adeptos da filosofia de Diógenes continuaram a se chamar cínico por cerca de 900 anos até 500 depois de Cristo. Alguns filósofos gregos, como os estoicos, achavam que todos deveriam seguir o exemplo de Diógenes. Também tentaram adaptar a filosofia dele para ser mais aceitável para a sociedade convencional, o que, é claro, estava fundamentalmente em desacordo com as suas abordagens. Outros viam os cínicos como menos benevolentes. Na província romana da Síria, no século II d.C., o satírico Luciano descreveu os cínicos de seu próprio tempo como hipócritas sem princípios, materialistas e autopromocionais, que só pregavam o que Diógenes havia praticado. Ao ler os textos de Luciano séculos depois, os escritores da Renascença e da Reforma consideravam os cínicos como rivais, ou seja, pessoas que criticavam os outros sem nada útil a dizer. Esse uso acabou criando as bases para o significado moderno da palavra cínico, que significa pessoas que pensam que todo mundo está agindo por puro interesse próprio, mesmo que aleguem um motivo mais elevado. Ainda assim, a filosofia do cinismo tinha admiradores, principalmente entre aqueles que desejavam questionar o estado da sociedade. O filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques, foi chamado de Novo Diógenes quando argumentou que as artes, a ciência e a tecnologia corrompem as pessoas. Em 1882, Nietzsche reimaginou uma história na qual Diógenes entrava no mercado ateniense com uma lâmpada, procurando em vão por uma única pessoa honesta. Na versão Nietzsche, um suposto louco corre para uma praça da cidade para proclamar que Deus está morto. Essa era a maneira de Nietzsche pedir uma reavaliação de valores e rejeitar a ideia cristã e platônica dominante de perceptores espirituais universais além do mundo físico. Nietzsche admirava Diógenes por ser até de modo teimoso ao aqui e o agora. Mais recente, os hippies da década de 1960 foram comparados com Diógenes como rebeldes contraculturais. As ideias de Diógenes foram adotadas e reimaginadas inúmeras vezes. Os cínicos originais não aprovam essas novas interpretações. Acreditavam que seus valores de rejeitar os costumes e conviver com a natureza eram os únicos valores. Quer você concorde ou não com isso, ou qualquer representação posterior, todos têm uma coisa em comum: o questionamento do status quo.
E esse é um exemplo do que podemos seguir. Não seguir cegamente as visões convencionais ou da maioria, mas pensar muito no que realmente é valioso. Obrigado por assistir.